O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Resumo dos pontos principais. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas: o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital; a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo; o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. O laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Para saber mais, leia o Livro dos Espíritos, Introdução, item 6. Oração da manhã. O despertar é motivo de agradecimento. Quando dormimos, deixamos temporariamente o corpo físico e entramos em contato com o mundo espiritual. De volta ao corpo material, ao acordarmos, agradeçamos ao Pai Celestial por nos conceder um novo capítulo em nossas vidas. O amanhecer nos revela a claridade do dia. Nosso ciclo circadiano permite que nosso organismo compreenda que é o momento de iniciarmos nossas atividades, após a noite de refazimento. Agradeçamos, portanto, pelo novo dia e pela abençoada oportunidade de aprender um pouco mais com o auxílio dos benfeitores espirituais, dos amigos encarnados e dessa santa doutrina, que, assim como os primeiros raios da manhã, nos desperta e convida à reflexão e à ação amorosa. É momento de despertar. É o início de um novo dia. É a chance de nos tornarmos melhores que ontem. Se você já fez o seu jejum, sigamos agora, para o banquete de luz e amor que a doutrina espírita nos oferece. E que seja esse o melhor dos nossos dias. Agradeçamos a Deus nosso Pai de amor e de bondade, a Jesus nosso Mestre, aos dirigentes do plano espiritual por nos permitirem esse encontro virtual para estudo de O Livro dos Espíritos. Rogando para que possamos permanecer atentos e vigilantes e para que o nosso irmão, responsável pela exposição, possa receber toda a vibração inspiradora para nos transmitir os ensinamentos dos Espíritos. Muito obrigado.
dia a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus esteja com todos. Vamos dar continuidade às nossas reflexões a respeito do Livro dos Espíritos, mas para que eu não cometa mais erros do que habitualmente eu cometo, vamos fazer uma prece para que a espiritualidade nos ajude a correr tudo bem. Vamos elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus, entrando em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que eles possam estar conosco, nos orientando nessas reflexões, nos auxiliando a assimilá-las mentalmente, mas principalmente tendo força de colocá-las em prática através do nosso esforço pessoal para conquistar a plenitude, chegarmos cada vez mais próximos do caminho do Evangelho do nosso Mestre. Seja graça. Hoje nos coube uma pergunta interessante e intrigante. A questão 244, que é a seguinte: os espíritos veem Deus? Quando nós analisamos a teologia católica, nós encontramos a ideia de que, ao ir para o paraíso, vamos ser julgados por Deus para ver se vamos ao paraíso ou ao inferno. Quando nós vamos à teologia evangélico-protestante, após o igual julgamento, mas não por Deus, mas por Jesus, e tivemos a sorte de ir para o céu, ficaremos contemplando a face do Criador por toda a eternidade. Abrimos um parênteses aqui. Por mais belo que seja o Criador, ficar olhando para o resto da eternidade, ele deve ser um pouco cansativo, né? E a doutrina espírita? O que fala? Para que a gente possa penetrar um pouco mais profundamente nessa questão, não é uma questão apenas de ver ou de não ver. Nós precisamos entender duas palavras que estão escritas nessa questão: ver e Deus. Então vamos começar por Deus. A questão primeira, questão mais conhecida do Livro dos Espíritos, que todo mundo fala: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A questão que pode nos ajudar a compreender um pouco isso é: Deus consegue ser a inteligência suprema, consegue criar todas as coisas que existem sem ser tangível, sem ser visível aos nossos olhos? Consegue. Por quê? Porque lá na questão 13, quando Kardec analisa as características do Criador, o Espírito de Verdade fala que ele é soberanamente bom, justo, misericordioso e único e imaterial. Então, há dois tipos de visão: a visão espiritual
e a visão material. Vamos começar pela visão material. O que nos é tangível aos olhos? O que a gente consegue enxergar? Aqueles objetos que, de alguma forma, sensibilizam o nosso globo ocular, né? Através da luz. Então, para que eu veja com os olhos físicos, é necessário que o objeto seja igualmente físico, material. E aí alguém pode me perguntar assim, mas e os médiuns videntes? Eles veem espíritos e nem sempre estão tangíveis, nem sempre estão materializados. E aí eu faço uma outra pergunta. Um cego pode ser vidente? Pode. Por quê? Porque ele não vê com os olhos físicos, ele vê com os olhos espirituais. Na verdade, olhos espirituais é uma forma didática de se dizer, né? Porque o espírito ele vê com a mente, né? Olho é uma questão material. Tanto que quando você vai observar, por exemplo, a questão de um espírito puro, e Kardec analisa algumas questões nesse sentido na Revista Espírita, alguns espíritos puros afirmam que eles veem pelo corpo todo, 360 graus. Como é que pode, se os olhos estão na frente? O olho é questão física, né? Então, olhar fisicamente apenas para matéria, tá? Para um indivíduo que não é médium, ele ver um espírito, ele precisa estar materializado, ou seja, envolto em uma substância chamada ectoplasma, que é liberada por médiums de efeitos físicos e através da qual ele se materializa a ponto de ser visível. Né? Por quê? Porque daí ele vai afetar, ele vai sensibilizar o nosso sistema ocular. Tá? É meio básico isso, mas é interessante para que a gente mais na frente entenda essa questão de Deus e de ver. Tá? Então, dessa forma, se Deus é imaterial e nós só conseguimos ver fisicamente objetos físicos, o primeiro ponto que a gente descarta é que a gente não vai conseguir ver Deus fisicamente. Todo mundo concorda com isso? Há alguma discordância? Materialmente, né? Sim, é o sonho porque nós estamos libertos temporariamente do corpo e, portanto, estamos vendo com o espírito, né? Então, dessa forma, mais uma tese, com todo o respeito da nossa irmã Igreja Católica e a do próprio judaísmo, quando fala que alguns profetas falaram com Deus, ouviram a Deus, a gente precisa retornar a um livro muito interessante, vale muito a pena conhecer, de Emmanuel, chamado O Consolador, que são questões formuladas a Emmanuel. E ele é perguntado da seguinte forma: por que Deus, na Bíblia, só se dirige ao povo hebreu e não aos outros povos? E Emmanuel fala, na linguagem simbólica da Bíblia, o povo hebreu representa toda a humanidade. Então, se o povo hebreu simboliza a humanidade, ver Deus é uma expressão simbólica. Não viram a Deus pessoalmente. Poderiam ter visto missionários dele,
Mas ele não, por quê? Porque ele é imaterial. Tá? Por sintonia. Porque quando nós adentramos, saindo agora do campo da visão material e entrando no campo da visão espiritual, nós só vemos espiritualmente aquilo que está no nosso padrão vibratório. E ele vai ficando mais sutil até do corpo físico. Né? Sim. Não tem necessidade mais de perispírito, essas coisas, né? Vamos com calma. Quando ele vai evoluindo, ele vai se desmaterializando. Quanto mais evoluído, mais desmaterializado. E aí, por alguns anos, eu imaginei que chegava um momento que o espírito chegava a um grau de evolução que ele perdia o perispírito. Aí, estudando um pouco mais profundamente o Livro dos Médiuns, eu encontro uma frase de Kardec falando que não, que o espírito não perde o perispírito. Então, o perispírito fica extremamente sutil, mas ele não perde o perispírito. Mas, por outro lado, à medida que ele vai se desmaterializando, ele vai ficando cada vez menos limitado em suas faculdades, inclusive a visão. Né? Então, quando nós vemos, por exemplo, Jesus e Natanael, né? A história é que Natanael estava orando embaixo de uma figueira, né? E quando ele vai até Jesus, Jesus, olha, te vi lá, na figueira. Então, mas ele não viu com os olhos físicos. Ele viu espiritualmente, né? Porque tem um alcance muito maior do que nós. Eu estava comentando ontem eu estava fazendo uma palestra a respeito de Jesus, e aí a gente chegou à seguinte conclusão. Uma pessoa que não é médium, ostensivo, porque o Livro dos Médiuns fala que todos nós somos médiuns ostensivos. Todos nós somos médiuns, nem todos ostensivos. Nós temos uma irradiação do perispírito que aproxima um dedo, mais ou menos, fora do corpo físico. Extrapola o corpo físico, tá? Um médium gira em torno de 5 dedos. Tudo que entra nesse campo de expansão energética, que é o perispírito, a gente capta. Isso é mediunidade. O espírito não entra dentro do médium. Ele se aproxima e, a partir desse contato com o perispírito, ele transmite informações e sensações. Então, o médium, quando ele está devidamente concentrado, ele pode, por exemplo, numa reunião mediúnica, ao espírito se aproximar dele, ele sentir as emoções e sensações, aquilo que o espírito quer passar. E não só na reunião mediúnica, infelizmente. Né? E, por exemplo, a gente está no mercado comprando alguma coisa, de repente, vem uma dor de cabeça, vem uma sensação ruim nas costas, vem uma raiva, vem isso, vem aquilo. Né? Que pode ser uma influência espiritual, que se dá dessa forma. Então, tudo que entra em nosso campo de expansão magnética, ou no campo de expansão do nosso perispírito, a gente capta. Na década de 60, foi feito um estudo por cientistas da NASA a respeito da expansão do perispírito de Chico Xavier. E afirmaram que a sua expansão era de 10 metros. Então, você entrava no grupo espírita da prece, eu não sei se todos tiveram essa oportunidade, mas é uma casa relativamente pequena, você literalmente entrava no campo
eletromagnético, entrava no campo de ação do perispírito de Chico. E aí, por isso que o Chico lia pensamento. Captava tudo que está dentro do seu campo. Muitas vezes você consegue captar. Como o Chico fazia. Agora vamos fazer uma dobra estelar. Se a gente falar em Star Trek, né? Vamos dar uma dobra estelar. Jesus. Qual será que é a expansão do perispírito de Jesus? A expansão eletromagnética de Jesus? Abrange o planeta inteiro. Então, literalmente, nós estamos mergulhados na expansão magnética de Jesus. Porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala o seguinte: se Jesus afastasse o seu pensamento da Terra por alguns minutos, a Terra não se sustentava no próprio eixo. Então, Jesus é o nosso governador, não é à toa. Então, se tudo que está no alcance do seu campo eletromagnético a gente capta, o que isso significa? Que Jesus capta o pensamento íntimo de cada um dos seus tutelados. Encarnados e desencarnados. E aí ele nos vê no sentido físico da palavra? Não. Porque ele não tem corpo. Mas espiritual, sim. Entende? Para que a gente possa entender essa questão, a gente tem que extrapolar um pouco a visão limitada da matéria. Porque ver não é apenas olhar. Ver é perceber, captar, entrar em sintonia. Por isso que ver espiritualmente depende de sintonia. Muita gente no movimento espírita confunde isso. Ai, por que Deus permite que o suicida não seja socorrido imediatamente? Por que ele tem que ir para o vale? E aí, os sacerdotes da Inquisição que existem em nós falam assim, não, porque ele se matou, é imperdoável, vai ser condenado ao vale dos suicidas. A gente muda o nome de inferno para vale dos suicidas, para ficar mais bonitinho, mas é a mesma coisa. É o inquisidor falando dentro de nós. Mas não é. Por que o suicida ele não é socorrido imediatamente? Porque ele fica preso em uma jaula vibratória de desespero. Ele não consegue ver nada além da sua própria dor. Portanto, ele não consegue entrar em sintonia. Não é que os mentores, os espíritos amigos não estão ali para ajudar. Estão, mas ele não percebe. Por que André Luiz ficou 8 anos no umbral? Porque ele levou 8 anos para entrar em sintonia com os espíritos superiores que estavam ali durante todo esse período tentando ajudá-lo. Então a visão é sintonia. Nós vemos aqui o que está no nosso padrão de sintonia. Quando a gente desencarnar, a gente só vai ver aquilo que tiver no nosso padrão de sintonia. Se nós, eventualmente, queira Deus que não, mas se a gente fizer uma passagem lá pelo umbral, dependendo do grau de sintonia, a gente vai sintonizar e ver aqueles espíritos que estão na mesma faixa que nós. A gente vai conseguir ver os mentores? Ainda não. Mas quando a gente muda o padrão vibratório, a faixa de sintonia, a gente começa a enxergá-los. E aí é socorrido. Vai para as colônias, começa a ver aqueles espíritos que estão vibrando na mesma faixa de sintonia que a nossa, da colônia.
A gente consegue ver os espíritos que vêm de colunas superiores? Não. Por quê? Estamos fora da faixa de sintonia deles. Eles precisam permitir que a gente os veja. E acima, aqueles que estão em morada nova, por exemplo, conseguem ver Jesus? Não. Por quê? Estão fora da faixa de sintonia. E aí vai. A visão é faixa de sintonia, espiritualmente. E quando a gente fala de Deus, como que a gente faz para ver Deus? Fisicamente não tem como, e espiritualmente? Através de faixa de sintonia. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele fala assim: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aí a gente que sempre foi atrapalhado, pega tudo ao pé da letra. Oh, maravilha! Quando eu morrer, se eu for puro de coração, vou ficar olhando para Deus o resto da eternidade. Mas não é ver a Deus fisicamente. É entrar em sintonia com Deus de tal forma que a gente encontre Deus em tudo na criação. Certa vez, Divaldo Franco estava em uma viagem na Alemanha e ele fez uma palestra de manhã e à noite ele ia fazer outra. E aí ele foi com o carro, né? O motorista estava levando. Eram umas 11 horas, 11h30, meio-dia mais ou menos. Já tinham almoçado, estavam indo. E aí ele viu um campo lindo ao lado da estrada, assim, de flores. E ele falou: você poderia parar? O motorista falou: você está com algum problema? Não, só gostaria de parar um pouquinho. Mas para quê? Para ver as flores. O cara olhou assim, achou esquisito, mas parou. Mas a gente vai se atrasar. Que hora que é a palestra? 20h. Que horas são? Meio-dia. Então acho que dá tempo. Porque a viagem era mais 1 hora de carro, dava tempo tranquilo. Ele parou e ele entrou no campo de flores assim. E aí Joana de Anjos aparece a ele e fala: filho, olha, porque as flores são o autógrafo de Deus na obra da natureza. Então, se Deus criou tudo, tudo tem a assinatura de Deus. Tudo tem a energia divina. Basta a gente querer ver. Mas para ver, a gente tem que estar em sintonia com o Criador. Entende? Então é mais ou menos por aí. E como que a gente entra em sintonia com o Criador? Sendo puro de coração. E o que é ser puro de coração? É viver em harmonia com a minha consciência. E o que é consciência? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Então, quanto mais próximo eu estiver da lei de Deus, mais em sintonia eu estou com o Criador. E mais fácil será para que eu o veja na sua criação. Não ver com os olhos físicos, mas vê-lo espiritualmente. Senti-lo. Tá? Deu para entender mais ou menos por aí? Tá indo bem? Então agora a gente vai para a resposta. Que até agora era a pergunta. Os espíritos vêm a Deus, só os espíritos superiores o veem e compreendem. Para ser espírita, tem que ser bom de interpretação de texto. O que ele fala? Que só os espíritos superiores. Por que só os espíritos superiores vêm a Deus?
Alguém arrisca algum palpite? Pela sintonia. Por quê? Eles são os únicos que o veem e o compreendem. Vocês perceberam alguma coisa diferente nessa frase? O veem e o compreendem. Então, para ver Deus, eu preciso compreendê-lo. Porque aqui está e, não está ou. Se tivesse assim, só os espíritos superiores o veem ou o compreendem, aí aqueles que compreendem a Deus veriam. Mas para ver é necessário compreender. Não tem como ver a Deus espiritualmente se a gente não compreendê-lo, se a gente não senti-lo. E isso só consegue-se através da mudança de sintonia vibratória. Por quê? Porque a visão espiritual depende da sintonia. Então aí dá a ideia que os espíritos inferiores jamais eles chegarão a Deus, não através dos espíritos mais normais. Seria o fato dos espíritos inferiores jamais chegarem a Deus, seria realidade se os espíritos inferiores, através da evolução, não se tornassem espíritos superiores. Porque através da evolução, todos os espíritos, por mais inferior que seja, um dia chegará à condição de espírito superior. Mas no momento inferior, ele não... Como ele é um espírito ainda inferior, ele ainda está muito limitado pela sua condição material. Ah, mas que condição material? Ele é espírito, ele não tem matéria, mas ele pensa como encarnado. Ele pensa com a questão muito vinculada à matéria. Mesmo que ele saiba que é desencarnado, determinados espíritos inferiores estão tão ligados à condição material que eles não conseguem perceber nada além daquela faixa de sintonia material deles. E aí ele fala assim, só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Então não é qualquer um que vê. Para ver, precisa compreender. Aquele que não compreende, não vê. Porque onde estiver o seu pensamento, aí estará o seu coração. Eu posso estar do lado de um espírito altamente evoluído, mas eu estou tão vinculado à questão material que eu não percebo ele. Para mim... E é muito comum, todo mundo já passou por isso. Eu já. A gente faz oração e parece que cada oração que a gente faz, parece que a gente está mais sozinho em dados momentos. E se for ver espiritualmente, a gente está com vários amigos espirituais ali, mas a gente não percebe. Sintonia. Eu vou contar um caso aqui para vocês, que não tem um pouquinho de relação, tá? Por isso que eu vou contar. Eu estava certa vez lá no GAEFA e terminou a reunião, a palestra, e eu fui aplicar o passe. E aquele dia eu estava muito intrigado com a questão do mecanismo do passe. E aí eu dando passe, passou um, passou dois, passou três. Aí o mentor amigo se aproximou de mim e falou, João, presta atenção nessa pessoa que vai sentar ao teu lado. Eu falei, tá bom. Sentou uma pessoa lá, não conhecia. Comecei a aplicar o passe. Ele me permitiu perceber as energias saindo da minha mente, né,
e se transfigurando através da minha mão como canal e indo para ele. Só que, quando você geralmente dá o passe, a energia, ao encostar na pessoa, é absorvida. Ela é absorvida mesmo pela pessoa. Só que esse não. Parecia, lógico, eu não vou conseguir descrever exatamente como era, mas parecia que ele estava envolvido em um plástico. A energia batia e voltava. Eu assustei tanto que eu desconcentrei. Ele falou, concentra. E eu ali terminei o passe, mas energia nenhuma conseguiu ser absorvida. E ele falou, meu filho... Aí eu perguntei, será que eu fiz alguma coisa errada? Que a gente, né? Será que eu fiz alguma coisa errada? Não, meu filho. Ele tá com o corpo aqui, mas a cabeça não está aqui. A mulher obrigou a vir? É quanta besteira. O que eu faço por causa da mulher? Não sei o quê. Pensamento dele. Então, lógico, estava totalmente fora de sintonia e não captou nada. Entrou do mesmo jeito que saiu. Por quê? Sintonia. Então, a visão depende exclusivamente da sintonia. E a partir daí, deixa eu só pegar aqui, a gente pode entender a segunda parte da questão. Só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Então, para ver Deus na obra da sua criação, é preciso compreender. É preciso entender que todos nós somos filhos de Deus. Não só nós humanos. Que o princípio inteligente, que é um embrião de espírito, para ficar mais fácil de entender, também é uma criação de Deus, também é um filho de Deus. Seja ele vinculado a um átomo, seja ele vinculado ao mineral, ao vegetal ou animal, ou ao humano ou ao celestial, que é o espírito puro. Todos somos irmãos, como dizia Francisco de Assis, né? Com certeza, essa compreensão é muito sutil ainda, muito grosseira, aliás, né? E aí ele complementa a questão dizendo, os espíritos inferiores, o sentem e o pressentem física, moral e espiritualmente. Mas não compreendem. Como que a gente vai compreender a Deus à medida que a gente vai evoluindo? Imagina que Deus seja o oceano, tá? E cada um de nós pode beber um pouco da água desse oceano. Só que a gente não consegue beber o oceano inteiro. Um chega com um copo, outro chega com uma xícara, outro chega com um copinho de café, outro chega com uma xícara, com uma colherzinha de chá, outro chega com um caminhão-pipa. Cada um vai absorver de Deus aquilo que dá conta atualmente, conforme o seu padrão evolutivo. Por isso que os espíritos inferiores, eles sentem e pressentem fisicamente Deus. Porque nós, atualmente, conseguimos vincular o pensamento e a visão fisicamente. Então, a gente precisa ser tocado fisicamente para sentir Deus. Fisicamente. Eu sinto Deus quando eu tomo um passe e aquilo me arrepia. É um bom passista. Bom passista é aquele que faz arrepiar. Estou brincando. O povo fala isso, né? Mas fisicamente. Né? Porque as sensações captadas por um espírito ainda inferior são muito grosseiras. À medida que ele vai evoluindo, ele vai encontrando Deus
nas pequenas coisas, nas obras da sua criação. Tem um livro de Emmanuel chamado O Espírito da Verdade, que é um livro que ele faz reflexões, são capítulos curtos, e cada capítulo ele faz reflexão a respeito de uma pergunta do Livro dos Espíritos. Não todas, mas ele pega algumas e faz. E tem um capítulo intitulado Ver a Deus, que ele analisa exatamente essa questão 244. Os espíritos veem a Deus? E aí, para que a gente possa entender, lógico, eu não vou conseguir reproduzir para vocês com a beleza que Emmanuel descreve, e nem tudo que ele descreve ali. Mas ele fala, entre outras coisas, assim: para muitas pessoas, Maria de Magdala era uma mulher ignorante e sem maiores valores, a não ser os sexuais. Mas Jesus via Deus naquele coração ralado de sofrimento, de tal forma que ele transformou-a em mensageira da ressurreição. Para muita gente, a estrebaria era local fértil e imundo. Mas Jesus via Deus naquele lar humilde que os animais o acolheram e transformou em poema de linda beleza para todos os séculos. Para muita gente, Pedro era um pescador raivoso e intolerante. Mas Jesus via Deus na pureza daquele coração humilde e o transformou no líder do seu movimento cristão. E aí ele vai falando, sabe? De todos aqueles que caíram, mas se levantaram através da sua mensagem. E a partir daí, ele fala no final, Jesus vê Deus em nós. Apesar das nossas fraquezas e dificuldades, ele vê aquilo que nós vamos conseguir ver daqui a alguns milhares de anos, quando nós chegarmos à condição mais superior da vida. Porque o amor de Deus nos constrange. É tanto amor que a gente fica constrangido. Como pode amar tanto uma pessoa que erra tanto? Porque o amor de Deus é infinito. Tem um livro chamado Pedras no Caminho. O autor é um teólogo muito famoso, israelense. E ele fala sobre Deus num capítulo desse livro. E a descrição que ele dá de Deus é uma coisa fantástica. Ele fala assim: Deus começa aonde termina o infinito. Deus começa onde termina o infinito. Quem aqui consegue entender isso? Sabe por que a gente não consegue entender? Porque a gente não tem superioridade espiritual para entender. Por quê? Revista Espírita, de fevereiro de 1868. Lacordaire, um espírito, descreve para Kardec o que é ser um Cristo. E ele fala assim: ao lado de Deus, existem muitos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros, vírgula, que mereceram ser iniciados
nos mistérios de Deus. Então, quando você chegar a Cristo, você vai começar a entender alguns mistérios de Deus, mas começar. Agora vamos despencar para a nossa condição espiritual. A gente tem como compreender uma questão assim? Por isso que ele fala, quanto mais superior, mais você compreende Deus, e quanto mais você compreende Deus, mais você o vê. Não fisicamente. Não é fisicamente. Você vê Deus em tudo aquilo que ele fez. Vê Deus no amigo, vê Deus no familiar, vê Deus nas plantas, vê Deus no sol, vê Deus nas estrelas, na lua, vê Deus no inimigo que te espizinha. Mas em algum momento da nossa vida, a gente tem que optar. Ou eu sigo a Deus, ou eu não perdoo. Ou eu sigo a Deus, ou eu sigo a Mamon. Os dois não têm condição de seguir. Mamon no sentido da materialidade, das coisas humanas. Então, como você vai ver Deus? Através disso, através da compreensão espiritual que só a maturidade te dá. Maturidade no corpo, não. Eu conheço pessoas que têm 20 e tantos anos e têm uma compreensão da vida invejável. E gente com 85, 90 anos que alguém olhou torto na rua, ele pula. Ele só não pula no pescoço porque a artrite não deixa. Porque já está velhinho, né? Mas se desse, pulava. Vai ficar para a próxima, né? Porque nessa já não dá mais conta de resolver. Entende? Então, a condição espiritual, ela... Deixa eu só conferir a hora aqui. Ela é parte integrante do processo de visão de Deus. Não tem como você ver a Deus se você não compreender minimamente. E à medida que você vai se entregando a essa compreensão de Deus, você vai começando a percebê-lo cada vez mais nítido na tua vida. Porque Deus não é aquilo, com todo o respeito, a Igreja Católica, a Igreja Evangélica nos fala, o Senhor de barbas brancas, sentado num trono de estrelas e jasmins, lá no céu. Não acreditem quem disser que o reino dos céus está aqui ou acolá, porque o reino dos céus não virá com aparências exteriores. O reino dos céus está dentro de vós. Deus vive em nós. Quer ver uma coisa? Qual a primeira... Nossa, deu branco agora, peraí. Ah, tá. É um absurdo isso. A segunda frase do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu. Essa tradução está certa? Não, está certo. Você estudou hebraico também? Metachamar é céu. Só que existem dois tipos de céu no hebraico. Chamar e metachamar. Metachamar é céu contrário de terra. Céu, olhando para o céu, olhando para o metachamar. E chamar é céu, só que no sentido de atmosfera. Eu não sei se eu me faço compreender, mas tudo que é invisível, mas me cerca. O ar, por exemplo, a atmosfera, ela entra no meu organismo através dos pulmões, circula por todo o meu organismo e sai, mas continua em meu redor. Isso é atmosfera, isso é chamar.
O Pai Nosso, traduzido do hebraico original, é assim: Pai Nosso, que é o céu, que é a atmosfera que me envolve e que entra dentro de mim e que sai de dentro de mim e que me envolve por todos os lados. Isso é céu. E aí, na tradução da Vulgata Latina, no século IV, quando veio para o latim, pegaram o chamar e tiraram toda essa parte importantíssima da representação de Deus na nossa vida e colocaram simplesmente: estás no céu, lá em cima. A gente não tem acesso a ele. E ele também não vem para nós. Aí a gente fica na esperança de Jesus voltar. Ai, quando Jesus vai voltar? Jesus não vai voltar, gente. Desculpa. Desculpa. Sabe por que Jesus não vai voltar? E aí muitos espíritos falam, e tem razão, que Jesus não vai voltar porque ele nunca foi. Tem razão, mas eu tenho uma outra reflexão. Não é melhor do que essa, mas enfim, é uma outra possibilidade. Jesus, em dado momento da história da humanidade, resolveu vir. Veio, nos ensinou o caminho. Falou: gente, vocês têm asa, vocês conseguem voar, só basta querer. Ele não falou assim, pulo que nem eu, que ele é Cristo. Então ele falou assim: vós sois deuses, podem fazer tudo o que eu faço e muito mais, quando quiserem. Aí ele volta para o mundo espiritual, fica nos abençoando, esperando a nossa vontade de voar. Então, ele veio e voltou. Agora, não é ele que tem que vir até nós, é nós que precisamos ir até ele. Lá no seu trono de jasmim, de estrelas, não. O reino dos céus dentro de nós. A conquista da plenitude é aqui. Não é lá no céu, não é lá. Nem vou falar, porque senão o pessoal bitola. Quando eu utilizo a palavra inferno, a palavra umbral, o pessoal fica arrepiado. Então, lá embaixo. Não existe isso. Existe o céu e o inferno estão aqui. Eu vejo o que reflete o meu coração. Pessoal, eu falo isso, o pessoal acha ruim. A gente tem tanto medo de morrer porque a gente tem medo de viver. A gente passa a vida inteira justificando-se por ainda não querer perdoar, amar, compreender. E nós, espíritos, sabemos que quando a gente desencarnar, tudo que está dentro de nós vai exteriorizar no nosso ambiente espiritual. E como a gente tem medo do que está dentro de nós, a gente tem medo de morrer. Porque a gente vai ver aquilo que está dentro. Como que é a tua vida? Você é uma pessoa que se esforça por perdoar, se esforça por compreender, se esforça por ser bom? Não tem problema nenhum quando você desencarnar. Você vai ver o que está dentro de você, entrar em sintonia com os amigos espirituais. Ah, não, eu sou espírita, mas não consigo perdoar o que ele me fez, não. E é muito complicado isso. Jesus pediu para amar o inimigo porque ele não sabe o que é. Viver com meu cunhado, viver com a minha sogra, viver com meu filho, viver com minha esposa, com meu marido. Não é fácil. E aí a gente vai justificando enquanto na carne. Chega no mundo espiritual, vai sair o que está dentro. O que a gente vai encontrar? E aí a gente olha, poxa, Senhor, eu era espírita. Eu acreditava no governador espiritual do planeta, o Senhor me bota numa situação dessa. Está na literatura de André Luiz.
Nas várias vezes que o grupo de samaritanos dessas regiões umbralinas para socorrer, tem gente lá no meio do sofrimento lá. Doutor Bezerra, me tira daqui. Eu era espírita, eu não posso ficar aqui. Era espírita, da boca para fora. No coração. Último parágrafo da introdução do livro O que é o Espiritismo. Serginho está fazendo, hein? Maravilhoso, vale a pena. O que é ser espírita? Quando você quer saber o que é ser espírita, você pergunta para quem? Seu Zé da padaria? Seu Chico da venda? Ou para Kardec, que codificou a doutrina? Kardec responde: ser espírita é se esforçar para vencer as más tendências. Não as más tendências do outro, as minhas más tendências. Se esforçar para vencer as minhas más tendências. E se esforçar para hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Qual a palavra-chave para ser espírita? Se esforçar. E a questão é, você se esforça? Ou melhor, nós nos esforçamos para ser bons espíritas? Para entrar em sintonia com os espíritos amigos? Ou estamos vivendo ainda como crianças, dependendo da misericórdia de Deus, dos espíritos superiores, para que eles possam entrar em sintonia conosco? E não obstante os reiterados e repetidos ensinamentos que eles nos dão através da doutrina espírita, nós fazemos ouvidos mouros, somos espíritas de centro espírita, mas saímos daqui, somos outra pessoa? Porque, afinal de contas, uma coisa é ser espírita, outra coisa é a minha vida. Em casa, minha vida. No trabalho, minha vida na sociedade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Será que é assim? Você quer ver Deus? Você precisa compreendê-lo, senti-lo, para poder ver. E para isso, você tem que mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que aprender a viver o espiritismo fora da casa espírita. Porque aqui é um local que você recarrega as baterias. É que nem celular. Está acabando a bateria, você põe na tomada. Está acabando a bateria, você vem para o centro espírita para estudar, para aprender, para saber como é que é. Mas você vai colocar em prática, você vai colocar efetivamente em prática na tua vida, na nossa vida. Na hora que a tua esposa falar uma coisa atravessada, é nesse momento que você tem que colocar o espiritismo em prática. Na hora que teu filho, na hora que teu pai pedir a mesma coisa pela milésima vez, quando a tua sogra vir te visitar no domingo, quando ocorrer algum problema no trabalho, quando teu chefe for implicante, quando teu subordinado não fizer o que você orienta, como você vai lidar com essa situação? O Espiritismo ensina, mas ele não faz pela gente. Ele fala, ó, você tem que fazer isso, mas cada um tem que seguir. E quão poucos estão dispostos a seguir? Se eu falar e fizer essa pergunta aí, aqui eu tenho certeza que todo mundo vai falar que quer. Quem quer ver a Deus? Todo mundo. Quem está disposto a fazer o que for necessário para ver a Deus? Nem todo mundo. Não é?
Jesus sabia que aquela semana seria decisiva. Sentou-se em cima de um jumentinho e entrou na cidade dos reis, em Jerusalém. Foi ovacionado com flores, ramos, tapetes. E enquanto ele passava, o jumentinho pisava nas homenagens do mundo. E ele estava acima. Efraim, vendo aquilo, se apaixonou por Jesus. Descobriu que aquele era o caminho da sua vida. Finalmente, depois de 30 anos, ele descobriu o que ele queria fazer: seguir Jesus. Ele se aproxima de Jesus e diz: Mestre, o Senhor tocou o meu coração como ninguém mais o fez. Eu gostaria de segui-lo. Jesus sorriu complacente, olhou para ele e disse: Efraim, meu amigo, é uma alegria muito grande tê-lo comigo. Mas para que você assuma esse compromisso, eu preciso saber se você prefere ser um servo de perto ou um servo de longe. Efraim, empolgado: logicamente, Senhor, que um servo de perto. Jesus modificou um pouco a face, um certo tom de melancolia, um certo tom de compaixão, e disse: então é necessário, Efraim, que tu saibas que o servo de longe me vê passar, o servo de perto me segue. O servo de longe vê as pedras, o servo de perto pisa nas pedras. O servo de longe fica sabendo da dor. O servo de perto sente a dor. O servo de longe fala e cogita em sacrifício. O servo de perto se entrega ao sacrifício por amor a Deus. Uma grossa lágrima cai dos olhos de Efraim. Por mais que eu queira segui-lo, Senhor, por mais que eu saiba que o Senhor é o único caminho, eu não consigo ser nada além de um servo de longe. E sai chorando. A grande questão sobre essa pergunta é: nós temos coragem de ser servos de perto? Que Deus nos abençoe a todos. Alguma questão, doutor? Algum aviso? Tá bom. Então vamos à prece final e logo... Oi? Às 7h, né? Nós estamos, aqueles que ainda não sabem, temos o Evangelho agora, o estudo do Evangelho, toda quarta-feira, às 7h, também conhecido como 19h. Tá? Vocês têm 2 horários para vir, ou 7h ou 19h. Qualquer um dos 2 horários que vocês vierem, vamos estar aqui, tá? Cada semana, um convidado diferente vai explanar um tema do Evangelho. E Evangelho, vocês sabem, né, gente? Quanto mais, melhor. Tá? Então, estão todos convidados. Pois não, doutor? Como toda instituição,
Nós temos um estatuto, não é, que disciplina as atividades da casa, estabelece os seus objetivos, suas finalidades e tudo mais. Está sendo convocada uma assembleia para o dia 17, uma sexta-feira, neste mesmo mês, às 10 horas da manhã. Primeira convocação às 9h30, segunda convocação às 10 horas. Tem por objetivo modificar o estatuto. Na verdade, é uma substituição estatutária, estabelecendo agora umas regras oriundas de uma legislação nova, referente às entidades assistenciais. É uma legislação que cuida de inserir nas finalidades da entidade e demais normas certas regras que têm que ser inseridas mesmo para que nós possamos obter o cadastro da entidade no Conselho Nacional da Assistência Social, obter o conhecido SEBAS, que é o cadastro que nos permite obter a isenção da cota patronal do INSS, entre outros ganhos, vamos dizer assim. Então, estão todos convidados. O estatuto o edital foi publicado na última edição do Jornal da Comarca, e então, no dia 17, às 9h30, 10 horas, contamos com a presença dos companheiros aqui para conversarmos, conhecerem o novo estatuto e o apreciarmos e o aprovarmos, né, que é uma necessidade que a entidade tem. Então, aqui está sendo reiterado o convite do edital. Vamos marcar na nossa agenda, então, dia 17, às 9h30, 10 horas da manhã. A prece final e logo após o passe. Convido novamente a todos a fecharmos os olhos, abrirmos o coração, entrando em sintonia novamente com as entidades superiores. Em alguns instantes, possamos receber pela transmissão as energias necessárias para buscarmos o equilíbrio, a harmonia, e, sobretudo, que a luz abençoada dessa casa acompanhe os nossos lares, trazendo o toque de paz necessário, proteção e harmonia para uma semana. Possamos, sobretudo, adquirir forças de nosso Mestre Jesus, para termos coragem de matar o mal que ainda existe dentro de nós, através da prática do amor, do respeito, da caridade para com o nosso próximo, para que finalmente possamos seguir pelo caminho da terra, não obstante as dificuldades do mundo, em paz, carregando dentro do peito a harmonia do céu. Que assim seja, graças a Deus. Vamos ao Pai. Quer conversar? Sexualidade, obsessão, luto, depressão, ansiedade, dor, sofrimento. Ninguém está imune à tristeza, desesperança, injustiça ou incompreensão. Por isso é importante conversar, desabafar, aliviar as dores da alma, sem julgamentos, sem medo.
Precisamos o equilíbrio e a disposição para seguir em frente. Afinal, a vida não acaba. Às vezes, porém, nos sentimos impotentes e sem forças. Procurar ajuda nessas horas é muito importante. Atendimento fraterno. Na casa espírita você encontrará conforto, compreensão, acolhimento e auxílio. O samaritano oferece apoio, esclarecimento, consolação, assistência moral e espiritual, com a ajuda das inspirações do plano superior da vida. Agende um atendimento fraterno no Samaritano. WhatsApp: 14 998038632. É gratuito. É individual.